Olá, sou o pastor Olímpio. Que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. No final desse vídeo, não deixe de dar o seu like ou dislike. Deixe seus comentários. Se você ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal Pastor Olímpio Souza. Não se esqueça de acionar o sininho para ser informado das novas publicações. Quero lhe dar um recado muito importante. Não viva no futuro. Eu vi um banner um dia desses com 3 frases muito interessantes. Com uma síntese incrível. Depressão, excesso de passado. O estresse, excesso de presente. E a ansiedade, excesso de futuro. Nesses tempos de pandemia, de quarentena, nossas emoções estão sendo atacadas o tempo todo. E elas se tornam tóxicas. Fazem mal para a nossa saúde física e emocional. Somos fragilizados e temos que reagir. Nós precisamos nos proteger. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a ansiedade. Muita gente vivendo no futuro. Quando nós nos preocupamos, ou seja, quando nós nos ocupamos hoje de um problema que só irá ocorrer amanhã ou depois de amanhã. Isso é viver no futuro. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Eu aprendo aqui 2 lições. Cada dia já tem a sua cota de dificuldades e aflições. Faz parte da vida, né? Nossa mente ela foi projetada para cuidar dos problemas de hoje, não para viver no futuro. É claro que isso não exclui o planejamento, o desenvolvimento de metas, claro que não. Mas quando nós nos preocupamos com os problemas de amanhã, hoje, isso gera um problema. No dicionário, ansiedade é definida como um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável e perigosa, sendo ela real ou não. A palavra ansiedade tem origem no latim e significa angústia. Pode ser traduzida também por perturbação, aperto. Quem é que já nunca sentiu um aperto no coração? Um sufoco, dificuldade para respirar, dificuldade para engolir. Isto é ansiedade. A ansiedade intensa, ela é prejudicial. Ela pode diminuir o nosso limite de atenção. Ela pode dificultar a nossa concentração, provocar esquecimento, baixar o nível de desempenho, interferir com a capacidade de solucionar problemas, bloquear a eficiência da comunicação, gerar crise de pânico e, às vezes, provocar desagradáveis sintomas físicos, tais como paralisia, taquicardia ou até mesmo intensas dores de cabeça. Interessante, lemos no Salmo 94, verso 19. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. E numa outra versão, quando minhas preocupações são muitas dentro de mim, teu conforto me encoraja. Que maravilha, né, meus amados? Quando o salmista começava a se ocupar demais com o futuro e a angústia vinha, ele era encorajado pelo Senhor. Em Deus ele conseguia tranquilizar a sua alma. Nesses tempos difíceis, deixe o Senhor trazer tranquilidade para a sua alma. No Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 25, Jesus ensinou que nós não devemos andar ansiosos ou preocupados ou aflitos acerca do futuro. Em outro local, lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses 4:6 está escrito, não andeis ansiosos de coisa alguma, que poderia ser traduzido também como, ou não se preocupem com nada. Ao contrário, os cristãos devem levar seus pedidos a Deus em atitude de gratidão, esperando receber a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós podemos lançar toda a nossa ansiedade aos pés da cruz, porque Ele cuida de nós. De acordo com a Bíblia, não há nada errado, amados, em enfrentar honestamente os problemas da vida e tentar resolvê-los. Até mesmo podemos dizer que ignorar o perigo é um erro tolo. Mas também é errado e doentio ficar imobilizado.
pelo excesso de preocupação. É importante nós identificarmos quais são as causas da ansiedade, quais são as causas da preocupação. E quais seriam as ameaças? O que nos ameaça que traz a ansiedade? Um psicólogo chamado Rollo May concluiu que a ansiedade é sempre desencadeada por uma ameaça, alguma coisa que o indivíduo considera importante. Muitas vezes a ansiedade surge porque a vida está ameaçada. Mas frequentemente nós nos sentimos ameaçados e, portanto, traz ansiedade por causa de um perigo real ou imaginário, a perda da autoestima, a separação de uma outra pessoa, crise em nosso sistema de valores ou pelo impacto até de influências inconscientes. Crimes, guerras, intempérie, uma doença inexplicável e inesperada, ou, como estamos hoje, uma pandemia, ou até mesmo uma consulta ao dentista pode ameaçar o indivíduo e gerar ansiedade. Muitas pessoas ficam ansiosas porque estão se candidatando a um emprego. ou precisa fazer um discurso, passar numa prova. Quantas pessoas têm um medo terrível de um microfone? Essa apreensão surge porque a pessoa está insegura quanto ao resultado. E ela se sente impotente para impedir ou reduzir a ameaça. Outras causas, a baixa autoestima. A maioria de nós gosta de ter uma boa aparência, desempenhar bem as suas tarefas. E nos sentimos ameaçados quando alguma coisa ameaça danificar a nossa autoimagem ou demonstrar aos outros ou a nós mesmos que não somos competentes. Nós sentimos uma leve ansiedade em toda situação nova, pois nós não sabemos direito ainda como agir. Ou nos sentimos ameaçados através de uma possível reação negativa dos outros. No nível mais grave, algumas pessoas evitam fazer provas, aceitar uma promoção ou correr riscos, porque a possibilidade de fracasso é muito ameaçadora à sua autoestima. Por que vocês acham que todos os anos há sempre pessoas que perdem a prova do Enem? E elas dão várias desculpas, tais como: eu peguei o ônibus errado, eu errei o local da prova, o trânsito estava muito ruim. Será que inconscientemente não ocorreu uma autossabotagem? Essas pessoas estavam com medo de fazer a prova. Elas corriam o risco de não passar, de tirar uma nota baixa. Então elas inconscientemente dão um jeitinho de pegar um ônibus errado, de errar o local da prova. Isso funciona como uma proteção para elas. Outra causa muito importante é o medo. A Nori Neuri, um outro psicólogo, escreveu que o homem vive com medo. Cada um de nós tende a se concentrar na sua própria lista de temores. As pessoas têm medo do fracasso, medo do futuro, medo da rejeição, medo da intimidade. Pessoas têm dificuldade para casar, por exemplo, porque têm medo de intimidade. Medo do sucesso, medo de assumir responsabilidades de uma vida sem sentido, das doenças. Quanta gente hoje com muito medo da Covid, acima do que seria razoável, né? Medo da morte, medo da solidão, medo de mudanças. E tinha várias outras possibilidades reais ou imaginárias. Medo do escuro, né? Algumas vezes esse medo se avoluma na mente e cria uma extrema ansiedade. Mesmo na ausência de qualquer perigo real, o perigo está na mente da pessoa. De acordo com o resultado de uma pesquisa, a ansiedade geralmente surge porque as pessoas elas têm crenças irracionais, que também são chamadas de crenças limitantes, que geram medo. Quem é que nunca disse, com certeza vai dar tudo errado? Não se pode fazer nada para mudar a minha situação. Nunca vou conseguir falar em público. Ele já decretou, ele nunca vai conseguir falar. Isso gera temores permanentes.
Quais seriam os efeitos da ansiedade? Quando a ansiedade é intensa, prolongada ou incontrolável, as pessoas começam a apresentar reações debilitantes de ordem física, psicológica, defensiva e espiritual. A ansiedade pode produzir reações físicas tais como úlcera, dor de cabeça, irritações na pele. Eu mesmo, quando eu era extremamente ansioso, eu sempre tinha uma coceirinha de estimação. Ela só mudava de lugar. Toda vez que eu ia na médica, a primeira coisa que ela me perguntava era: você é muito ansioso? Eu acabei tentando controlar a minha ansiedade e diminuir a minha ida aos dermatologistas, né? Ela causa também dores nas costas. Tem gente que parece que tem que carregar o mundo nas costas. Tem a síndrome de Atlas. Aquele deus grego lá, né? Na mitologia grega, que carrega o mundo nas costas. Tem gente que quer carregar os problemas da família, os problemas do trabalho, carrega todos os problemas e fica extremamente ansioso. Não pode ser assim, né? Pode gerar desconforto estomacal. Em certas situações pode dar uma prisão de ventre ou uma diarreia forte por causa de ansiedade, falta de ar, distúrbio do sono, fadiga intensa, perda de apetite, né? E a obesidade. Tem gente que controla a ansiedade comendo muito. Tem gente que controla a ansiedade não comendo. Varia de pessoas para pessoas. E tem alterações menos perceptíveis, tais como mudança na pressão sanguínea, aumento da tensão muscular, dificuldade de digestão, alterações na química do sangue. Quando são temporários, o dano causado por eles é mínimo e até imperceptível. Porém, quando persiste durante algum tempo, o corpo começa a ceder sob a pressão. E essa é a causa das doenças psicossomáticas, que são as doenças de ordem psicológica. A ansiedade pode causar também reações psicológicas. Quem já fez um concurso, já se candidatou a um emprego difícil, sabe muito bem o quanto a ansiedade pode afetar nosso funcionamento psicológico. A ansiedade pode reduzir a nossa produtividade, dificultar os relacionamentos, bloquear a criatividade e a originalidade, interferir com a capacidade de raciocínio e memorização. E no extremo, amados, a ansiedade mobiliza a pessoa de tal maneira que ela se torna incapaz de agir independentemente, como qualquer adulto. Mas hoje, e amanhã no próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre como controlar a ansiedade, em nome de Jesus, você que se sente imobilizado, você vai conseguir controlar toda a sua ansiedade. Mas a ansiedade ainda gera reações espirituais. A ansiedade, ela pode nos levar a buscar o auxílio divino. Porém, amados, em muitas situações, ela pode também afastar você de Deus. Justamente quando você mais precisa dele, ela te afasta. Porque quando nós estamos cheios de preocupação, desesperados com as pressões, nós encontramos pouco tempo para orar. Nós sentimos menos vontade de ler a Bíblia. Ou temos menos facilidade para entender a Bíblia. Não tem tanto interesse nos cultos. Ficamos amargos. Porque passamos a achar que Deus está silencioso diante do problema dele. E até sentimos raiva. Porque parece que Deus permite que coisas ruins aconteçam com gente boa. Mas nós vamos aprender juntos aqui que nós precisamos, para controlar nossa ansiedade, nos aproximarmos mais do Senhor. No próximo vídeo, nós estaremos aprendendo como controlar, vencer e prevenir as novas crises de ansiedade. Descanse no Senhor. Um abração, que Deus abençoe poderosamente. Não perca o próximo vídeo. Nós estaremos falando sobre
como controlar a ansiedade. Deus abençoe.